Fala aí, meu amigo, como é que tu tá? Tudo bem? Me diz uma coisa. Primeiramente, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Te cansou da categoria X e agora tu vai migrar pro Comfort? E aí tu tá pensando assim, agora eu vou ganhar dinheiro com esse negócio aqui, porque agora eu vou pro Comfort. Será que tá valendo a pena ser motorista, continuar como motorista de aplicativo mesmo na categoria Comfort? Será que se ganha tanto dinheiro assim na categoria Comfort quanto se pensa, quanto se imagina? Hoje eu quero bater um papo sobre isso, na verdade eu quero falar da lucratividade, porque no geral, hoje mesmo, conversando com dois passageiros, um já foi motorista de aplicativo e o outro falando de um grande amigo muito próximo que é motorista de aplicativo. Igualmente, todo mundo, na grande maioria, só olha para quanto entra e não olha para quanto sai. E agora deixa eu te fazer mais uma pergunta. E se o carro for alugado, como o meu caso? Quero também falar rapidamente do porquê que eu prefiro carro alugado. Vamos discutir um pouco sobre isso, fica ligado, fica até o fim. Vai deixando um like aí e se tu não gostar, lá no final tu tira. Vamos contextualizar. Se tu não me conhece, eu sou o Marcelo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre há mais de 3 anos e meio. Atualmente na categoria Comfort. Comecei na categoria X, não tinha experiência, não tinha conhecimento. Dei uma passeada pelo Black e já vou deixar o cardzinho aqui. Não gostei, não foi uma boa experiência, não para mim. Vou deixar o vídeo aqui para você conferir. E atualmente eu estou aqui na categoria Comfort e trabalho com carro alugado. E de uma forma muito rápida eu vou dizer por que eu trabalho com carro alugado e até o momento ainda não me convenci de que trabalhar com carro próprio é mais vantajoso. Se eu já tenho lá um carro quitado, tem que se analisar, porque eu vou destruir esse carro. Esse carro, por mais que eu cuide, e eu sou muito cuidadoso, e por mais que tu seja muito cuidadoso, inevitavelmente tu vai acabar com o teu carro. Tu vai exceder, tu vai extrapolar toda a quilometragem habitual de um veículo na hora, e isso vai ser levado em conta na hora de tu vender teu carro, porque tu não vai morrer abraçado nesse carro, tu tem que vender ele um dia. Tu vai destruir com ele, a quilometragem vai acima, a cada ano que passa, a cada quilômetro que passa, tu vai tendo mais manutenção, as manutenções vão ficando mais caras, isso significa também ficar parado sem poder trabalhar. Na hora da venda, o teu carro vai perder muito valor. E hoje eu trabalho com um carro 2025 que está no momento com 23.500 km, mais 5.000 eu troco. Se o carro é próprio, eu consigo andar de carro zero sempre, a cada 6 meses trocar por um carro zero ou com baixíssima quilometragem. Esse carro eu peguei ele com 6.000 km na locadora, mas os últimos 3 carros antes desse foram 0 km. Se o carro é próprio, eu consigo manter um carro novo sempre. Por que eu prefiro um carro novo sempre? Porque eu não paro para manutenção. Eu faço as trocas de óleo ali, a revisão preventiva e segue. Para 1 hora, 2 ali na locadora, revisão, vamos de novo. Se o carro é meu, eu tô lá com 150.000 quilômetros, a manutenção já é mais demorada, já é mais cara. Eu não tenho preocupação com IPVA, eu não tenho preocupação com o seguro, tudo isso já está pago dentro do meu pacote de KM. Então essa é a razão pela qual eu prefiro carro alugado. Agora, matematicamente falando, financeiramente falando, patrimonialmente falando, o carro não é um ativo. Ativos e passivos. Ativos é aquilo que te traz dinheiro. Uma casa, um imóvel é um ativo, porque tu compra ela hoje por 150 mil, o tempo vai passar, o imóvel nunca vai desvalorizar, entre aspas. A tendência sempre é valorizar, e quando tu vender, tu vende por um valor maior
do que tu pagou. Então ele é um ativo, ele te gera receita futura. Carro não, carro é um passivo. Carro tu compra hoje por 100 mil e vende daqui a um ano por 70. E ainda vai gastar com ele. Tu não vai recuperar o que tu investiu no teu carro, o que tu gastou no teu carro, uma casa. Se tu pinta, se tu aumenta, se tu bota um piso, um porcelanato, tu valoriza teu imóvel. Tudo que tu gastar numa casa gera valor e aumenta o preço dela de venda. Um carro é diferente. Tudo que tu gastar num carro não tem nenhum valor futuro. Então carro, ele é um passivo, ele não é um ativo. Carro não te traz lucro, carro te traz despesa. Então comprar um carro para ir trabalhar no aplicativo, a meu ver, não é inteligente. Ok? Contextualizado então do quem eu sou, o que eu faço e por que eu optei por um carro alugado, agora eu quero te dizer por que eu alugo um carro na categoria Comfort. Óbvio, se tu tá no mercado, se tu já trabalha com motorista de aplicativo, tu já sabe que os ganhos na categoria X são os piores possíveis e imagináveis. E aí tu vai pagar a diferença no valor de locação semanal hoje de um carro X para um carro Comfort é em torno de R$100. 150, extrapolando muito, R$150 de diferença onde eu alugo, certo? Onde eu alugo, a diferença é em torno de 100 a R$150, dependendo do modelo do carro ali. E por R$150, que sejam R$150 a mais por semana, te dá a possibilidade de um faturamento de R$5.000 a mais por semana. Tô chutando esse número, mas com certeza te abre uma possibilidade de faturamento muito maior e tu paga R$100 a mais. O valor de franquia também vai ser R$200 a mais. O valor de calção vai ser ali R$200, R$300 a mais. Então não vale a pena alugar um carro na categoria X. Já que tu vai alugar, gasta um pouquinho mais e aluga na categoria Comfort, que vai te dar uma maior possibilidade de ganho. Sim, dá para ganhar mais no Comfort do que no X, certo? Os valores de KM, se tu souber trabalhar, tu vai conseguir ter um resultado melhor. Então vamos logo ao que interessa: dinheiro, números, né? Então eu trabalho com carro alugado na categoria Comfort. Eu vou te dar aqui dados do meu custo semanal e vamos dividir. Eu trabalho 6 dias por semana, eu trabalho somente 6 dias por semana, eu não trabalho domingo e muito raramente trabalho feriados. Depende muito do feriado, tem que fazer uma análise de cada feriado. Mas vamos lá, meu custo semanal com aluguel hoje, tá? Hoje eu estou pagando, porque eventualmente entram promoções, eu sou beneficiado, porque eu já estou há algum tempo na locadora, porque eu tenho uma boa avaliação, eu tenho um bom score dentro da locadora, minhas notas de avaliação ali de condução do veículo são boas, eu pego leve, eu cuido muito bem dos carros, e eles constatam isso sempre que eu vou lá fazer as revisões. Então hoje eu pago R$764 por semana de aluguel num Fiat Cronos 1.3, que é bem mais econômico que o Fiat Cronos 1.0. Fica a dica: Cronos 1.0 não é econômico. Cronos 1.3 eu tô neste momento, comecei a trabalhar às 6 da manhã, início da manhã não tem trânsito, o trânsito foi aumentando, agora são 10 horas, eu tô com média de KM de 13.8. Normalmente eu fecho o dia, porque depois vai vir a tarde ali, a tardinha ali o trânsito fica complicado, eu fecho o dia com uma média de 12.5 km por litro. Então um Cronos 1.3, semana R$764, o que me dá um custo diário de R$127, porque eu estou dividindo por 6 dias trabalhados. Eu não conto 7, porque o carro ele é uma ferramenta de trabalho. Então eu divido pelo número de dias trabalhado. Domingo ele está lá, é meu carro, é o meu carro de uso particular e ele já está pago. Vamos dizer assim, a minha empresa, ela já pagou o meu custo daquele dia de utilização desse carro. Então dividindo por 6, R$127 por dia de aluguel, certo? Vamos para o próximo custo.
Algo que ninguém conta, tá? Mais um da série, isso eu não conto na hora de fazer meus cálculos se eu ganhei ou se eu perdi dinheiro. Internet. Você precisa de internet para trabalhar como motorista de aplicativo, ou não? Existe uma fórmula aí, me mandem nos comentários. Mas eu pago um plano bom, porque eu tenho essa questão de produção de produzir conteúdo, subir conteúdo. Eu assisto muito conteúdo, escuto, na verdade, fonezinho de ouvido. Eu escuto muito conteúdo no decorrer do dia, então eu pago um bom plano de internet. Eu invisto R$ 120 mensais de plano de dados. É um bom plano, assisto vídeo quase o dia inteiro, escuto vídeo quase o dia inteiro e não falta internet durante o mês. Isso me dá um custo semanal de R$ 24 e R$ 4 por dia, dividindo por 6, né? 24, R$ 4 por dia. Então eu tenho lá 127 meu custo diário de aluguel, mais R$ 4 de custo de internet diário. Vamos para o próximo item. Combustível, sem dúvida, né? Um custo alto, um custo pesado no nosso dia a dia. Combustível, como eu faço 12,5 km por litro com o meu carro, é uma boa média, é um carro econômico que me entrega uma potência boa. Detalhe, a minha franquia eu pago R$ 764 por semana e isso me dá 1.500 km por semana para mim rodar. Eu trabalho 6 dias por semana, então eu divido isso. Meu limite de km diário é em torno de 220 km. Então eu posso rodar até 220 km por dia, né, dentro dessa minha franquia de km. Então, meu carro faz 12,5 e vamos imaginar que eu rodei ali meus 220 km no dia. Tem dias que eu rodo mais, tem dias que eu rodo menos. Mantém essa média. Isso vai me dar um gasto diário de 17,6 km por litro, 17,6 litros de combustível para mim rodar meus 220 km no dia. Eu sei que é complicado, é chato, são muitas contas, mas todo mundo devia fazer essas contas, certo? Isso é igual, hoje eu estou abasteci hoje de manhã 5,39 o litro da gasolina aditivada, certo? Você tem que explorar bem. Eu não sou apaixonado pela 99, já fiz um vídeo aqui, aliás, vou deixar aqui o link do vídeo falando da 99. No geral, a 99 é muito ruim, ela é ruim. No geral, fazer corridas para a 99 não é bom, não para mim. Mas ela me disponibiliza um recurso que é o desconto, o Abastece Aí. O desconto, não é o Abastece Aí, tem outro nome. Desconto de combustível ali da 99, certo? O 99 abastece, acho que é. Enfim, então eu consigo hoje, na fase que eu estou, que é baixa, estou na fase 2, porque eu não faço grandes corridas, eu consigo abastecer gasolina de qualidade a 5,39. Então, 17,6 litros a 5,39, isso vai me dar um gasto diário de R$ 95 de combustível. São R$ 570 em média de combustível por semana, R$ 95 por dia de combustível. Contabiliza tudo: aluguel, internet, combustível. Vamos para o próximo item. Alimentação. Tem que comer, né, tchê? Saco vazio não para em pé, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho como regra não gastar mais do que R$ 25 por dia com alimentação. Eu começo às 6 da manhã, eu tomo um café antes de sair de casa, eventualmente trago ali mais um lanchinho, alguma coisa que eu como no meio da manhã, e por volta de 2h da tarde, a hora que esfria, o mapa esfria, as corridas diminuem, eu faço uma pausa e como algo um pouco mais de substância, que não ultrapasse R$ 25 e é perfeitamente possível comer razoavelmente com R$ 25 aqui em Porto Alegre. Como a gente roda a cidade inteira, todo mundo já sabe onde tem um pastelzinho bacana, onde tem ali o PF, ali o prato feito, o torpedão bom, com precinho bacana também. Então,
R$ 25 é a minha régua. E vamos para o próximo item de despesa. E qual seria o próximo item que eu tenho que contabilizar se eu tenho carro alugado? A resposta é nenhum. E é por isso também que eu prefiro carro alugado. Minha única preocupação é internet, combustível e a semana de aluguel. O resto está incluído na minha semana de aluguel. Então eu não preciso ficar esquentando na minha cabeça. Te dar um exemplo aqui de raciocínio que eu tenho, pode parecer até idiota para ti. Freio. Todo mundo sabe, vou descer uma lomba, uma rampa. Se eu descer com o carro engatado, eu utilizo freio motor, é mais seguro, economiza freio, mas gasta mais combustível. Então eu posso fazer uma escolha, gastar mais combustível ou gastar mais freio. Qual deles eu pago? Eu pago combustível, então eu desço em ponto morto. Idiota, mas é algo que eu contabilizo, certo? Então eu não tenho nenhuma outra preocupação além de semana de aluguel, internet e combustível. Vamos tratar agora de quanto então eu faturo dentro desses 220 km que eu rodo por semana, para nós poder avaliar a lucratividade, que é o X da questão. Se é lucrativo, se vale a pena tu migrar para a categoria Comfort. Então, se a gente já sabe que eu tenho disponível 220 km para vir rodar por dia, e eu normalmente rodo, às vezes sim, às vezes não, um pouco menos, mas por média 220 km por dia, essa é a minha meta diária. Eu saio com o pensamento de manhã, eu preciso rodar em torno de 220 km e eu tenho a minha régua fixada em R$ 2 o km. Ah, então se tocar uma corrida a 1,75 tu não faz? É claro que eu faço. Porque o que interessa é a minha média do dia. Agora, já são 10h20. A chance de tocar uma corrida acima de R$ 2 o km agora, ela é pequena. Eu não faço corridas curtas. A mínima aí de 6 e pouquinho que é no Comfort aqui em Porto Alegre, eu não faço essa corrida. Eu faço corrida de 13, 14, 15 reais para cima. Ah, não, de 10 não faço de 10. Via de regra, a minha opção de corrida é acima de 12, de 13 reais, certo? Minha régua está estabelecida em R$ 2. Neste horário, dificilmente eu vou pegar uma corrida de R$ 20 pagando mais do que R$ 2 o km. Vai pagar ali seus 1,85, 1,90 e eu vou fazer, sem a menor dúvida, porque ela é uma corrida média, né, de percurso médio. Eu fico só dentro de Porto Alegre, é outra opção que eu faço, também uma escolha minha. Mas depois das 4h30, 5 da tarde, os preços voltam a subir e você vai fazer, eu vou com certeza fazer corridas dentro da categoria Comfort acima de R$ 3 o km, então eu vou reequilibrar. O importante é quando eu chegar em casa, eu não ter ultrapassado muitos 220 km e por consequência de uma régua de média de 2 km, eu consigo ter um faturamento diário de R$ 440. Esse é o meu raciocínio. 220 km no dia, uma régua de R$ 2 o km, para fechar o dia. O importante é fechar o dia acima de R$ 2 o km. Então isso me daria, se nós cravar em R$ 2, R$ 440 por dia. É a minha meta de faturamento diário. Eu saio de manhã decidido a faturar R$ 450 e não rodar mais do que 220 km. Dá certo sempre? Não. Mas 98% dos dias que eu saio para trabalhar, eu consigo fechar este número. Então, se já sabemos todos os gastos que eu tenho e já sabemos quanto eu costumo faturar no meu dia a dia, vamos ver se realmente vale a pena. Não sei se tu tomou nota, se tu anotou, eu tenho tudo anotado. E a conclusão que a gente chega é que eu consigo ter um faturamento semanal bruto de R$ 2.600, em torno disso.
pouquinho menos, um pouquinho mais. Semana do início do mês ela costuma ser mais melhor. A semana do meio para o final do mês dá uma queda, mas em média R$ 2.600 semanais. E os meus custos semanais, incluindo aluguel, combustível, internet, alimentação, totalizam R$ 1.508. Então, 2.600 de faturamento menos R$ 1.508, eu tenho um lucro líquido de R$ 1.092. Se nós arredondar, R$ 1.100 líquido por semana. Isto é o ganho real. Todo mundo vai olhar quanto faturou no mês. Se eu faturo 2.600 por semana, isso é igual a R$ 10.400 por mês. E um dos passageiros que eu levei hoje de manhã, o amigo dele, muito próximo, que é motorista aplicativo, o passageiro me contando que ele estufa o peito para dizer que ganha 10 mil por mês. E eu disse para ele, o teu amigo está redondamente enganado. Ele não ganha 10 mil por mês. Ele fatura 10 mil por mês. Eu também faturo 10 mil por mês. Mas quanto de verdade eu ganho? R$ 4.400 mais ou menos por mês. É ruim? Não, não é ruim. É maravilhoso? Também não é maravilhoso. Mas essa é a realidade da profissão. Considerando que eu trabalho com carro alugado e que eu atendo na categoria Comfort. Conclusão desse vídeo: não é tão lucrativo assim quanto se pensa. Certamente é melhor do que na categoria X. Se tu tá na categoria X e tu faz todas as contas, considera todos os teus gastos de verdade, e tu ganha mais do que isso no final do mês, te sobra mais do que isso, tu tá de parabéns, mas eu acho pouco provável que isso seja verdade, tá? Trabalhando apenas 6 dias por semana e não extrapolando 12 horas por dia de trabalho, 12 horas na rua, né? 12 horas de corrida. Eu saio 6 da manhã e por volta de 18h30, no máximo 19 horas, eu já começo a voltar para casa. Então eu fico aí seguramente 12 a 13 horas na rua. Então, se tu no X consegue ter resultados melhores que esse, eu te dou os parabéns. Aliás, eu quero te conhecer e eu preciso aprender contigo como é que faz, porque eu não estou sabendo fazer direito. Mas eu não acho que seja real aquilo que tu pensa que tu ganha, certo? Então, respondendo a grande pergunta, vale a pena eu migrar para a categoria Comfort, alugar um carro para trabalhar? Na minha opinião, não é tão ruim assim, não é maravilhoso, já foi melhor, já tivemos resultados melhores anos atrás na Uber, mas a gente está vendo, tem visto isso com o passar do tempo, cada vez está mais espremido. Ah, então vai pro CLT, tá reclamando, vai pro CLT, eu gosto que o pessoal comenta embaixo, arruma emprego, tá ruim, arruma emprego. E ele tem razão, essa pessoa tem razão. Mas hoje, CLT, qual é a minha profissão? O que eu sou? O que eu era antes de ser motorista de aplicativo? Eu sempre trabalhei como mecânico. Eu sou mecânico, formação técnica mecânica automotiva. Sempre trabalhei em concessionárias. Os últimos 10 anos do meu CLT foram com carros importados, nas redes de concessionárias de veículos importados. E eu asseguro com toda certeza que o mecânico que trabalha hoje, aonde eu trabalhava, não ganha o que eu ganho hoje como motorista de aplicativo. Ah, mas com tanto tempo de carreira era para ser gerente. De fato, eu cheguei a atingir alguns cargos, mas o mundo corporativo ele é um tanto complicado. Quem trabalha no CLT sabe disso. Nem tudo é talento, nem tudo é competência no mundo corporativo. Então, a resposta é que, para mim, no atual momento, é minimamente satisfatório. Alternativas? Busque outras rendas, busque outras formas de
ganhar dinheiro, não fique dependendo apenas das plataformas. Pô, mas também trabalhando 10, 12 horas todo dia, vai sobrar tempo para fazer o que mais? Não sei. E é isso daí, vou ficando por aqui. Te pergunto, tá dentro, o que tu achou dessa exposição desses números? Tu acha realista o suficiente aquilo que eu tô te passando aqui? Essa é a tua realidade? Na tua análise, pela tua forma de trabalhar, tá funcionando mais ou menos desse jeito? Tu acredita que está tendo resultado? Será que tu tá olhando detalhe por detalhe? Outro dia, vou deixar aqui o card também, eu fiz um vídeo analisando os custos reais do motorista de aplicativo, considerando que o carro dele é próprio e considerando que ele está sofrendo bastante na categoria X. Então dá uma olhada nisso aí também, pondera todas as coisas, analisa tudo, analisa inclusive o que eu estou te falando aqui, se é uma verdade para ti, se não é. Pensa bem antes de alugar um carro e se jogar nesse mundo de aplicativo. Pensa bem antes de trocar o teu carro e assumir uma dívida para mudar de categoria. Analisa todas essas coisas, te cuida, fica com Deus. Deixa o like, pelo amor de Deus, me ajuda aí e vamos para cima.